Gênesis capítulo 3. Eu não gosto muito de fazer promessas, por isso eu prometo que vou tentar terminar mais cedo do que no culto passado, tá bem? Já estamos bem adiantados na hora, mas todo este tempo foi um tempo muito bom para a nossa igreja, para a experiência da nossa igreja e tudo aquilo que nós temos vivido. Vamos abrir em Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo 20 até ao versículo 24. Todos os irmãos que puderem, por favor, coloquem-se de pé para acompanharem-me nesta leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 20 até ao 24. Diz a palavra de Deus: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor Deus, nós agradecemos-te pela leitura da Tua Palavra, agradecemos pela Tua revelação e agradecemos-te, Pai, porque podemos estudar o livro de Gênesis e ao chegar a esta passagem podemos ver ou entender o Teu plano de salvação, a forma como Tu interages com pecadores. E nós podemos ver o quão benevolente Tu és para com pecadores caídos. Nós agradecemos-te por isso e pedimos, Pai, para que me dês clareza a comunicar a Tua verdade e abre os nossos ouvidos e os nossos corações para receber esta palavra, como de facto é a Tua palavra. Assim, oramos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Há uns anos, numa obra de remodelações, eu presenciei uma discussão desagradável entre o dono da casa e o que na altura era o meu chefe. O dono da casa que estava a ser remodelada acusou o empreiteiro, o meu chefe, de negligência, desonestidade e incompetência. E eram acusações bem fundamentadas, eram verdade. Agora, no final de tudo, com toda a razão, o dono da moradia expulsou o meu patrão da obra. Enquanto arrumávamos todas as coisas e saíamos, o meu chefe disse angustiado e envergonhado: Nunca fui expulso de uma obra. Nunca fui expulso de uma obra. De facto, foi uma situação desconstrangedora, muito constrangedora, visto que fomos todos escorraçados do nosso local de trabalho com o rótulo de incompetência. Saímos, não foi só o meu patrão, o meu ex-patrão, mas também todos nós saímos com a marca de incompetentes. Assim como este empreiteiro, Adão foi expulso por negligência também. Ou melhor, ele foi expulso porque desobedeceu a uma ordem divina de Deus. Desobedeceu àquilo que eu gosto de chamar desobedeceu ao pacto de Deus. E não há dúvida que Adão deve ter sentido vergonha. Ele deve ter sentido tristeza, deve ter sentido desilusão por ser banido da sua própria casa, por ser banido do templo de Deus, da presença de Deus. Ora, nós já vimos em estudos passados que através de Adão, nós somos, por definição, fugitivos. Vimos isso quando Adão come o fruto, juntamente com a sua esposa, eles escondem-se de Deus. São fugitivos de Deus. Não suportam a santidade de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus e o juízo de Deus. Por isso são fugitivos. Mas agora, nesta passagem, veremos também que o ser humano, devido ao pecado, não é só um fugitivo, mas também um exilado. Adão é um exilado. É alguém que está fora da presença de Deus, fora do trono de Deus, fora da casa de Deus. E nós somos assim. Agora, os israelitas tinham de ouvir esta história, eles tinham de ouvir esta narrativa de Moisés, porque enquanto estavam à porta de entrada do paraíso prometido e ouviam que Adão estava à porta de saída do paraíso, eles precisavam de entender que poderiam também ser expulsos se não fossem fiéis ao pacto que Deus estabeleceu com eles. Então o povo está à porta de entrada. Adão e a sua esposa estão à porta da saída. Ao ouvir toda esta história, eles tinham que ter em mente e no seu coração
que eles também poderiam ser expulsos se desobedecessem como Adão e Eva. Portanto, o título desta pregação, ou do sermão desta manhã, é simplesmente a expulsão. A expulsão, que vai desde o versículo 20 até o versículo 24. Portanto, apesar da necessidade da expulsão do casal, esta é uma porção das Escrituras que denota a benevolência de Deus. Vários temas estão subentendidos nesta passagem. Fé, graça, severidade, paciência de Deus. Mas uma coisa que se destaca nesta passagem é a benevolência de Deus. É a paciência de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Mesmo sabendo que esta é uma passagem, ao ler, é severa, quem lê este texto pensa, é preciso Deus ser tão duro porque comeram um fruto? Expulsá-los agora do paraíso? Embora que pensemos dessa forma, o que nós vemos nesta passagem não é a dureza de Deus. Bem, vemos também, mas o que vemos aqui é mais a benevolência de Deus, a graça de Deus. Por isso é importante entender que a maneira como o Senhor mostra muitas vezes a sua bondade nem sempre nos é agradável. Isto é um facto, mas é necessária. A forma como muitas vezes Deus demonstra a sua bondade é dura, é difícil, dói, mas é necessária, porque é a sua bondade. É a bondade de Deus que nós necessitamos. Aliás, o apóstolo Paulo diz em Romanos, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, que nos conduz ao arrependimento. Então, neste grande tema da história da expulsão, vamos ver alguns pontos importantes nesta narrativa. E o primeiro ponto que eu gostaria de ver convosco é a fé de Adão. A fé de Adão. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Por ser a mãe de todos os seres humanos. Versículo 20. Então o que nós vemos aqui é a fé de Adão na vida da mulher. Ou pelo facto dele crer que a mulher é de facto vida. Perdão pela redundância. Neste versículo vemos a fé do primeiro homem. A confiança do primeiro homem. Depois de tudo aquilo que Adão ouviu, a resposta que Adão dá agora é adequada. Lembram-se de tudo aquilo que passou no capítulo 2 e no capítulo 3? O primeiro casal peca, não é? Capítulo 3. E depois Deus dá uma série de juízos, que inclui a serpente, inclui Eva, inclui o próprio Adão. E depois de tudo aquilo que Adão ouviu, Adão responde com fé. E reparem, esta fé vem num contexto de juízo, vem num contexto de punição. Esta é uma fé genuína da parte de Adão. Ele lembra-se da condenação que foi trazida à serpente. Ele lembra-se que Deus disse à serpente que haveria uma inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Deus disse a Eva que ela teria filhos, mesmo no contexto de um parto doloroso, que ela teria filhos. E Adão lembra-se que Deus lhe disse que ele iria trabalhar a terra, mas mesmo assim iria comer do fruto da terra. Adão iria viver mais uns dias. Então este é o contexto em que Adão transmite a sua fé a Deus. Adão confia em Deus. Por isso Adão diz isto que está aqui à nossa frente. Ele olha para a sua mulher e diz, tu para mim és vida. Porque é isso que significa o nome de Eva. Então mais uma vez aqui Adão dá o nome à sua companheira. Lembram-se, no capítulo anterior ele dá o nome de Varoa à sua mulher. E ele dá o nome de Varoa porque este era o contexto de união matrimonial. Diz no capítulo 2, no versículo 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á Varoa porquanto do varão foi tomada. Este nome vem neste contexto de união matrimonial antes da queda. O casal ainda não tinha cometido pecado, então Adão olha para a sua mulher e vê, esta mulher saiu de mim, saiu da minha carne, saiu da minha pele, saiu dos meus ossos. Ela é minha irmã. Porque ela saiu de mim, ela se unirá a mim como minha esposa. Então este é o contexto. E agora Adão olha para a mulher, depois da queda, depois de tudo aquilo que eles ouviram, numa situação de juízo e de punição, ele olha para a mulher e diz, tu és vida. És a dadora de vida. Por isso ele dá o nome Eva, que é isso que significa, és dadora de vida. Num contexto de morte, num contexto de punição, num contexto em que eu tenho que trabalhar a terra e vou suar e eu vou morrer, num contexto de tristeza e de angústia, tu és vida para mim, Eva. Então Adão expressa a sua fé.
E este nome que ele dá a Eva é um símbolo da graça após a punição. É um símbolo da graça após a punição. A punição porque Adão foi cobarde com a esposa. Ele foi cobarde com a esposa. Lembremos que ele deixou vulnerável a sua mulher perante a serpente. Eva peca e ela é culpada aos olhos de Adão de toda a tragédia. Eva, tu para mim, antes, na visão de Adão, ele dizia, Eva, tu para mim és morte. Vês, Deus, esta mulher que tu me deste, ela é a porta da morte para este jardim. Ela é o motivo de toda esta condenação. Ela é o motivo de eu agora sofrer. Ela é morte para mim. Mas depois de receber e de entender e de abraçar a promessa de Deus, Adão entende que a mulher é nada mais, nada menos que vida. Ela não é morte para ele. Ela é vida. A mãe de todos os seres humanos. Ora, preciso de fazer uma nota aqui importante. Alguns podiam pensar que Adão, por ter pecado e por ter negligenciado o seu papel como esposo, ele perdeu toda a autoridade. Ele agora já não tem qualificações para ser o líder e o cabeça da sua casa, mas eu acho que isso é incorreto. Na Bíblia aparece várias vezes esta dinâmica de pessoas darem nomes a outras pessoas ou coisas. Por isso, Adão é colocado em posição de liderança ainda, conforme é mencionado no versículo 16. Agora, no mundo antigo, quando um rei colocava no trono outro rei vassalo, um rei servo, geralmente lhe dava um novo nome, como demonstração do seu domínio sobre ele. Então Adão não perdeu o domínio. Adão não perdeu a sua responsabilidade de ser a cabeça da sua casa. Ele olha como cabeça da sua casa, como autoridade para a sua esposa e diz, tu és vida para mim. Tu és vida para mim. Além do mais, o que podemos ver nesta passagem, que os judeus poderiam entender, é que a maternidade de Eva era essencial para os propósitos redentores de Deus na história da salvação. Lembram-se no versículo 15, diz que sairia uma semente, sairia um descendente da parte da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Então a expectativa, desde Eva até às outras grandes mulheres da Bíblia, até chegar a Maria, é quem será o descendente? Quem vai pisar na cabeça do dragão? Quem vai destruir a maldição? Quem vai destruir o pecado? Quem vai destruir a morte? Bem, esta promessa, através da mulher, através do ventre feminino, é essencial, é uma chave para entender toda a história redentora da parte de Deus. Por isso a fé de Adão é uma resposta às promessas. Adão entende todas as promessas da parte de Deus, ele sabe aquilo que foi dito e ele responde, sim, Senhor. Eu creio, Senhor. Ele olha para a sua mulher nesta cosmovisão de fé, acreditando em tudo aquilo que Deus diz, e diz, afinal, eu estava enganado. Esta mulher para mim é vida. Adão responde de forma adequada às suas promessas. E eu acho que este é um princípio muito importante. O princípio de crer nas promessas é um princípio muito importante. Porque as promessas são a base da fé. As promessas é que são a base da fé e não o contrário. As promessas são a base da fé que agrada ao Senhor. Aliás, é isto que nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. E eles eram heróis na sua fé porque eles colocaram a sua confiança nas promessas e não o contrário. Há muitas religiões, igrejas e instituições que acreditam que o que é o mais importante é a fé. E se nós tivermos muita fé, isto vai mover Deus a fazer promessas e a cumprir promessas, a trazer revelação, a fazer alguma coisa por nós. Está errado. O que a fé necessita é das promessas. A verdadeira fé, a fé que dá fruto, a fé que brilha, a fé que dura, a fé que perdura, a fé que é eterna, a fé que agrada a Deus, é aquela fé que está enraizada nas promessas de Deus. É a fé que está enraizada na revelação de Deus. É a fé que está enraizada naquilo que Deus transmitiu com a sua própria boca. Essa é a fé que perdura. Então isto é um princípio importante. A fé que Adão transmite é uma fé que está sobre as promessas, firmada nas promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de factos que se não veem. Coisas que se esperam. Esperar o quê? Eles deviam saber alguma coisa para poder esperar e colocar a sua fé. Existe uma verdade objetiva que Deus transmite,
Uma verdade clara pela qual a fé nasce e a fé cresce, e a fé é nutrida. Versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. A fé é uma fé que é nutrida pelas promessas de Deus. Certo comentador do Antigo Testamento escreveu o seguinte, cito, sendo a fé, em sua concepção mais simples, a crença em um testemunho, o testemunho deve sempre ter precedência sobre a fé. Fé verdadeira é aquela fé que está agarrada à promessa de Deus. E esta foi a fé de Adão. Aliás, Efésios capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte, em quem vós também, crentes, confiastes depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Não existe salvação em ter fé na fé. Isso é mentira, é um engano. É uma das piores heresias que nós podemos permitir que se infiltre nas nossas igrejas. A fé é em alguém específico, é numa mensagem específica, é numa promessa específica, é num Deus vivo. A fé que salva é esta fé, não é fé na fé. Por isso, os crentes em Éfeso, eles colocaram a sua fé na palavra de Deus no Evangelho e foi isso que os salvou. É essa fé nas promessas de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus gera esta fé, cria esta fé. Portanto, Adão creu. Adão foi um homem de fé. Naquele momento ele não tinha mais nada. Ele não podia confiar na sua justiça, ele não podia confiar nas suas roupas, ele não podia confiar nas suas habilidades, ele não podia confiar na sua inteligência de ser a primeira criatura pura. Ele não podia acreditar nisso. Ele não podia crer nisso. A sua justificação não estava aí. Ele tinha que crer na promessa de Deus. Em Deus. Então Adão creu. Ele creu na promessa quanto à descendência opositora da serpente, versículo 15 do capítulo 3. Ele creu que a sua mulher teria descendentes, mesmo com dor, mas teria. Ele creu ainda que ainda viveria mais dias através do trabalho duro. Então, apesar da severa acusação, Adão atentou às gloriosas promessas de que ainda viveria. Por isso o homem faz esta declaração de fé à sua mulher. Mesmo antes dela ter filhos. Reparem, Eva ainda não tinha tido nenhum contacto sexual com Adão. Ela não estava grávida. E Adão olha para a sua mulher e diz, este ventre é um ventre de vida. Tu és vida. Porquê? Adão fez esta declaração a Eva porque ele estava profundamente apaixonado? Porque ele estava com a sua mente ligada em alguma mensagem esotérica? Não. Porque ele ouviu a palavra de Deus, confiou nas promessas e colocou a sua fé nelas. Tu és responsável por colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Na sua palavra. Tu estás esta manhã aqui, provavelmente estás numa mesma situação que Adão. Em que confiar? Em que confiar quando estás mergulhado no pecado e na tragédia? Quando estás à beira da expulsão? Quando estás à beira da morte, quando estás afastado de Deus, nu diante de Deus, carente de justiça, bem, a única coisa que tu podes confiar é no Deus que faz a promessa. A única coisa que tu podes confiar é no Deus que dá justiça. A única coisa que podes confiar é no Senhor Jesus Cristo. Por isso Adão creu na vida através da mulher. Agora, este versículo é muito importante. Por si só, este versículo dá grande valor às mulheres. É incrível como é que a nossa sociedade e o mundo à nossa volta pensa que a Bíblia é um livro que desvaloriza a mulher. A mensagem da palavra de Deus não honra a mulher. É mentira, só por ler este versículo. Vejam o elogio de Adão. Tu és vida. A mulher, tu és vida. Então, para os hebreus que ouviam esta mensagem, eles podiam entender que o sucesso da conquista de Canaã não estava só na sua espada e no seu escudo e na sua armadura. A conquista de Canaã, a conquista da terra prometida, também dependia do útero da mulher. O povo de Deus iria expandir-se através do ventre das mulheres que lá estavam, as mulheres hebreias. Aliás, quando Faraó tentou suprimir Israel, o que deu força a Israel? Foram o útero das mulheres. Foram os bebés que nasciam. A valentia daquelas mulheres que eram vida para Israel.
A mesma coisa iria continuar na entrada da terra prometida. O momento que eles passassem para aquela terra e entrassem naquele território, eles iriam saber que o que vence a terra, o que vence sobre os ídolos, o que vence sobre os inimigos, é a palavra de Deus e a fé que o povo tem nessa palavra de Deus. Isto implica a confiança na Torá, o ventre daquelas mulheres que estavam para entrar na terra. Eu preciso fazer uma nota importante aqui, que eu não fiz na sessão passada, mas eu acho que é muito importante, porque vai de encontro a um Deus que nós temos na nossa cultura. Agora, Eva passou de cúmplice da entrada da morte para agora ser a doadora da vida, como eu já disse. E Adão declara a sua confiança em dizer que a mulher é a vida. Agora, é interessante, e ouçam isto com atenção, é interessante, porquanto, devido à filosofia do secularismo, que é a origem do feminismo e do aborto e da liberação da mulher no contexto, a liberação da mulher do contexto da família e da alçada do marido, nós notamos agora uma nova definição da mulher. Não é que a sociedade não diga que a mulher é vida. Bom, a sociedade diz que a mulher é vida, a sociedade exalta a mulher como vida, mas não através do seu papel e do seu contexto familiar e materno. Aliás, conforme o mundo, a vida da mulher somente pode ser considerada como verdadeira vida se for liberta destas ataduras do marido e da maternidade. Isto não traz uma mulher livre. Isto não faz com que uma mulher viva a verdadeira vida e seja vida se ela estiver ainda com o seu esposo e viver nesta cultura patriarcal. Não. Então temos de dar uma nova, os secularistas pensam, temos de dar uma nova definição à mulher como vida. O papel da mulher é desconectado na nossa sociedade da sua maternidade. Na visão secular, para que a mulher tenha algum papel significativo na sociedade e na história, ela tem de libertar-se da sua maternidade. Mas Deus sabe mais do que nós e Adão entendeu mais do que nós, porque Adão afirmou, inspirado pelas promessas de Deus, que a sua esposa seria mãe da humanidade. Por isso a aplicação é simples. Homens verdadeiros que confiam em Deus, entendem e promovem a missão da sua mulher, que é ser mãe. Esta é a responsabilidade do homem. Adão olhou para esta responsabilidade e viu o peso que Eva tinha como mãe da humanidade. E as implicações que isto tinha para a história da salvação. Por isso ele diz, mulher, tu para mim és vida. Tu para mim és vida. Mas a história não fica por aqui, porque enquanto temos uma iniciativa da parte de Adão, agora temos uma iniciativa da parte de Deus. Vimos que Adão demonstra a sua fé nas promessas de Deus. Agora Deus tem uma iniciativa. E o nosso segundo ponto é a cobertura de Deus. A cobertura de Deus. Versículo 21 diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então vemos aqui a cobertura de Deus. E a cobertura de Deus, na cobertura de Deus, vemos a vida através das roupas. Como eu tinha dito antes, esta passagem não é uma passagem que trata sobre morte, é uma passagem que trata sobre vida. Mesmo na tragédia, mesmo na punição, mesmo na expulsão, Deus quer demonstrar a Adão e a Eva que Ele é um Deus de vida. E que Ele é um Deus que quer trazer vida. Por isso vemos vida da parte de Deus através das roupas. Após a sublime declaração de Adão, agora vemos a intervenção de Deus ao oferecer roupa ao casal que estava seminu. Eles não estavam totalmente nus, mas eles sentiam-se como nus. Lembram-se o que é que eles fizeram? Eles agarraram em folhas de figueira. Disseram, nós estamos nus, temos vergonha, folhas de figueira no corpo. Deus aparece, o que é que eles fazem? Escondem-se. Então as folhas de figueira não estão a cobrir a nudez? Por que é que eles têm que se esconder? Porque eles sabem que estão nus. Eles sabem que a sua vestimenta, a vestimenta que eles criaram, é inútil. Por isso o Senhor faz roupas, porque a tentativa de cobrirem-se foi inútil. Era como se ainda estivessem nus. Então este ato de cobrir é algo fascinante nas Escrituras. Não percas isto agora, porque eu acho que isto é... Se existe algum diamante nesta pregação, é isto aqui. O ato de cobrir da parte de Deus. O Salmo 32, que é um salmo
quase penitente, onde Davi sofre por causa do seu pecado. Ele passa por esta espécie de depressão, depois ele confessa. Ele diz no Salmo que se ele não tivesse confessado, ele ainda passaria por estas dores. No primeiro versículo do Salmo 32 diz: bem-aventurado, tremendamente alegre, é aquele cuja iniquidade é perdoada. Cuja iniquidade é perdoada. Aquele que tem o seu pecado tratado é feliz. Mas ele não termina aqui. Junta mais um dado para explicar o que é este perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Cujo pecado é coberto. Agora, quanto à palavra coberto neste salmo, o significado que tem é ser coberto, ser perdoado, ou seja, retirar a culpa por algo de errado feito, como extensão de esconder ou ocultar um objeto. É perdoar, é cobrir. Agora, eu creio que esta imagem de cobrir a vergonha do pecado é recorrente nas Escrituras como a forma de Deus de redimir o transgressor. Deus quer redimir o transgressor, então ele usa esta imagem de cobrir. Porque o transgressor está envergonhado. O transgressor sabe, pela revelação de Deus e pela sua consciência, que ele está despido de justiça diante de Deus. Então o pecador precisa de ser coberto. Precisa de vestes. Precisa de uma nova vestimenta. Precisa de uma túnica. Então o homem no Jardim do Éden tenta cobrir a sua vergonha com coisas inúteis. Nós sabemos isto. Mas somente Deus pode cobrir plenamente o pecador. E é isto que ele está a ensinar aqui. Todas as roupas que o homem fez são inúteis. Então Deus tem que trazer uma roupa adequada que cubra e que proteja e que tape totalmente Adão e Eva. Este princípio da cobertura da parte de Deus é incrível. Estes trajes eram necessários para a proteção física e psicológica de Adão e Eva. E eles precisavam desta proteção física e psicológica porque agora iriam viver num mundo como exilados e iriam viver num mundo severo, um mundo triste, um mundo penoso, um mundo de espinhos e abrolhos. Agora, é curioso que Moisés, quando ele faz esta descrição, ele especifica que Deus fez vestimentas de quê? De peles. Vestimentas de peles. Agora, no original, vestimenta significa túnica. É uma túnica comprida que vai do pescoço até aos pés. E peles não significa só a lã da ovelha, por exemplo. Mas quando fala de peles, está a falar de todo o couro do animal. Toda a derme e epiderme do animal, que é arrancada do bicho para poder cobrir o homem e a mulher. Então Moisés especifica que Deus fez vestimenta de peles, provavelmente para contrastar com as cintas que eram de folhas de figueira. Ele podia ter só dito, Adão e Eva vestiram-se com folhas. E depois, Adão e Eva foram vestidos com vestimenta. Mas ele dá estes detalhes, folhas de figueira e peles. Agora, não podemos ser muito dogmáticos, mas a última indumentária que Adão e Eva tinham era insuficiente. Por isso Deus confeccionou túnicas que cobriam todo o corpo. Não temos detalhes de como o Senhor fabricou as roupas, mas devido aos pormenores de peles, né, devido a este dado de peles, é possível que tenha sido através do sacrifício de algum animal inocente. E eu acho que esta é a leitura mais natural. Deus já criou tudo aquilo que Ele tinha para criar. Não é? Pessoas podem dizer, alguns teólogos podem dizer, não, estamos a ler demasiado na passagem, a Bíblia não diz que Deus matou um animal, mas são peles. As peles vieram de onde? Não é mais natural pensar que Deus sacrificou um animal e usou as peles? Ele podia ter feito. Por que Ele não podia ter feito? E imaginem não, vejam, que Deus estava a falar, ou que Moisés estava a falar com um povo que era conhecido, que lhe era conhecido o tabernáculo, os sacrifícios, os sacerdotes. Eles conheciam tudo isto, então este tema de sacrifício não seria uma surpresa para eles. Então eu creio que a leitura mais natural aqui para entender é o sacrifício do animal. Contudo, é preciso notar que a maneira como Moisés descreveu esta cena não recordaria tanto os sacrifícios ao povo, mas as vestes do sacerdote. As vestes do sacerdote. Aliás, a descrição de as túnicas e o facto de Deus ter vestido lembraria ao povo daquilo que Moisés fez com Arão. Que ele
trouxe o couro, trouxe as peles, trouxe as roupas e vestiu Arão como sacerdote. Aliás, no sacrifício Levítico capítulo 7, versículo 8, o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. E quando eu digo couro, não é uma surra que ele iria levar. Eu estou a falar de couro, estou a falar da pele do animal. O couro que ele tinha direito por ser o sacerdote e por estar envolvido nos sacrifícios. Agora, independentemente de ter sido um sacrifício ou não, sabemos que Deus vestiu Adão e Eva. E isto ensinaria aos judeus e também a nós. Ensinaria aos judeus e também a nós que a única maneira de cobrir a vergonha diante de Deus seria através das roupas sacerdotais providenciadas pelo derramamento de sangue. Tinha que haver uma roupa que alguém tinha que fazer ou que alguém tinha que entregar para cobrir aquele que era injusto. A pele nua do pecador só encontra segurança se for coberta pela pele de outrem. Esta é a ideia. A isto nós chamamos da graça de cobrir a vergonha. Lembra-se, enquanto estivemos a estudar Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e agora terminando com o capítulo 3, vimos vários atos de Deus que demonstram a sua graça. No versículo 7 do capítulo 3 vimos a graça para viver mais um minuto. Eles comem o fruto, não morrem imediatamente. Deus deixa viver mais um minuto. Depois vemos a graça de destruir o enganador, no versículo 15. Agora vemos a graça de cobrir a vergonha. E mais à frente vamos ver a graça de morrer. Por isso vemos em todo este contexto do capítulo 3 a graça e a benevolência da parte de Deus. E agora vemos Deus dando a graça de cobrir a vergonha através destas vestes. Reparem, aquilo que Adão fez foi inútil. Adão pensou que as suas boas obras iriam cobrir a sua vergonha. E é assim que nós pensamos também. É assim que o mundo pensa. Pensa, eu vou usar os sapatos de ser um bom esposo. Eu vou vestir as calças de ser uma boa esposa. Eu vou vestir a camisa de ajudar o meu vizinho ao lado. Eu vou meter o chapéu de dar dinheiro aos pobres. Eu vou usar o casaco de vir à igreja, de ler a Bíblia. E todas estas boas obras, que parecem muito boas, são inúteis para cobrir a nudez. O homem, por natureza, eu já tinha dito isto antes, eu digo outra vez, o homem, por natureza, por causa da sua natureza pecaminosa, está nu diante de Deus. E todas as suas obras são inúteis. Deus tem que fazer algo, Deus tem que cobrir, Deus tem que sacrificar algo a alguém para cobrir a injustiça do homem. Esta é a única forma de o homem poder estar diante de Deus, como um sacerdote. E se tu estás aqui esta manhã confiando que as tuas obras vão te levar a algum sítio, deixa-me dizer, tens razão. As tuas boas obras vão te levar a algum sítio, ao inferno. E tu precisas de Cristo como Salvador, aquele que tem a verdadeira justiça, para te cobrir desta perversão. Por isso Deus faz estas roupas. E as implicações deste texto para os nossos dias são importantes. Primeiro, embora a sociedade acredite que as roupas são símbolo de êxito, de facto não são. Nós vestimos bem, tentamos vestir a rigor, alguns mais, outros menos. Mas todos nós estamos com uma tentativa de mostrar o nosso status social, a nossa integridade, o nosso poder, a nossa força, a nossa beleza, através da roupa. Pensando que a roupa significa isso. Não. A roupa significa, como certo autor escreveu, a roupa é a insígnia da nossa vergonha. Tu estás vestido porque tu és um pecador. Eu estou vestido por causa da minha vergonha do pecado. Quando nós vestimos os nossos filhos, nós devemos lembrar isso aos nossos filhos. Sabes, tu estás a vestir, nós vestimos-te esta roupa porque tu és filho da vergonha. Tu precisas de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, as roupas também lembram-nos da bondade do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 até ao versículo 8, diz-nos que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estas coisas simples da parte de Deus são impressionantes. A benevolência do Senhor. Adão e Eva estavam lá nus, estavam envergonhados, estavam desamparados, estavam frustrados, estavam angustiados porque foram apanhados. E Deus, como um ato de bondade, diz, toma roupa, veste-te. Esta é a solução para ti. Ser grato. Nós temos aquela expressão, né?
mandaram-me fora de casa, expulsaram-me, só saí com a roupa do corpo. O caso de Adão e Eva, ainda bem, o caso de Adão e Eva é que eles ainda saíram com a roupa no corpo. Mostrando a graça de Deus. Ainda tiveram o privilégio de receber da parte de Deus roupa. E nós queixamos? Porque não temos 7 pares de calça? Porque não temos 5 camisas? Tendo apenas o que vestir todos os dias, já devíamos estar contentes. Isto deve ser uma mensagem que deve penetrar nos nossos corações, porque é a demonstração da bondade de Deus desde o início. A terceira coisa que nós vemos aqui também é quando pondera acerca de como Deus cobriu a vergonha do casal. É notório como isto ilustra a inutilidade das coisas que o homem faz para cobrir o seu pecado. É impressionante as coisas que o ser humano faz para cobrir o seu pecado. Deixem-me ilustrar isto desta forma. Imaginem que uma senhora quer fazer um bolo. E ela fala com os seus filhos, olha, não vais ao mini preço, vai buscar cocó lá fora, estás a ver o parque ali, apanha excremento, do maior que conseguis encontrar e do mais úmido e traz para casa, para eu poder fazer o bolo. A criança vai, cata tudo com o saquinho e traz. E as boas obras do homem é tipo isto. É uma senhora a fazer um bolo com excremento, pensando que o açúcar, que o leite condensado, que o icing do bolo, que a decoração podem alterar o esterco que está na base. Que pode, de certa forma, cobrir o cheiro. Disfarçar que o excremento não está lá. Estas são as obras do homem. Para disfarçar a sua nudez e o seu pecado. Ele mete um cheirinho ali no bolo, mete um colorante, mete mais um docinho, a pensar, agora não se vai sentir o cheiro. É mentira. É um engano. A única coisa que pode livrar o homem do inferno e da condenação é se Deus mudar a sua natureza. Então, o ato de Deus cobrir é uma demonstração que Deus quer mudar tudo. Não quer mudar só parte. Quando Deus nos cobre, Ele retira a justiça do inocente e coloca sobre o criminoso. Ele tira a justiça do inocente e coloca sobre o criminoso. Depois de ouvir isto tudo até este momento, talvez o casal pudesse pensar, ok, nós ouvimos sobre esta condenação, sabemos, Deus, tu tens razão, nós falhamos, eu devo sofrer, eu devo morrer. Se calhar eles podiam até pensar que, bom, pelo menos ainda temos o jardim. Ainda podemos ficar aqui com a árvore, podemos ficar aqui com os nossos bichinhos. Adão e Eva, já temos esta roupinha. Está tudo bem agora. Não é bem assim. Porque Deus não termina aqui com o casal. Sim, nós vemos a fé de Adão. Sim, nós vemos a cobertura de Deus. Mas agora Deus tem que expulsar. Deus tem que expulsar. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. A expulsão de Adão revela a vida através da restrição. A expulsão de Adão revela a vida através da restrição. Ora, o casal recebeu uma sabedoria semelhante à de Deus, de maneira ilegítima. Nós falámos acerca disso há umas semanas atrás, ou há uns meses atrás, que Adão tem a sabedoria de Deus, mas não tem sabedoria de Deus, ou não recebeu a sabedoria de Deus através da obediência a Deus, mas sim através da desobediência. E esta descrição que Deus faz de Adão e Eva, dizendo que eles agora são conhecedores do bem e do mal, assim como nós somos, diz Deus, esta descrição não é um elogio da parte de Deus. É a razão que o torna inapto a viver no paraíso. Adão não pode viver no paraíso, sabem porquê? Sabem porquê que Adão não pode viver no paraíso? Sabem porquê que nós não podemos ir para o céu e não podemos ir para o paraíso? Porque nós somos muito sábios. Essa é a razão. A sabedoria arrogante do homem o impede de ter a salvação. Agora, a nossa sociedade pensa completamente diferente. A nossa sociedade acredita que a autonomia intelectual e a filosofia secular transportará o homem a uma era próspera. Chegaremos a uma época de ouro se avançarmos com a nossa tecnologia, se conseguirmos sofisticar ainda mais a inteligência artificial, se tivermos melhores carros, melhor saúde, melhores universidades, aí chegaremos a uma época de ouro, aí chegaremos a uma época em que o homem pode ser eterno.
se nós tivermos os medicamentos certos, os hospitais certos, os tratamentos certos, mas isso é tudo mentira. A verdade é que todo esse conhecimento que o homem tem nasceu na desobediência e desqualifica-o para a cidadania no paraíso. Nenhum homem e nenhuma mulher chegam ao paraíso por causa da sua sabedoria. Aliás, é um impedimento para chegar ao céu. Nenhum homem chega à vida por causa do seu conhecimento. Então Deus não está a dar isto como um elogio. Está a dizer que por causa disso o homem não pode continuar no jardim. Então, para que o homem não faça a mesma coisa que fez com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele agarrou e comeu, para que ele não faça a mesma coisa com a árvore da vida e viva eternamente, o Senhor tira-o do jardim. Expulsa o homem do jardim. Agora tu perguntas, era necessário esta ação tão severa? É um fruto. Deus, por amor de Deus. Era preciso comer uma frutinha, vá lá, deixa para lá passar isto. Não, se eles erraram, deixa ele comer a fruta da vida, assim resolvem a situação. Sim, era necessário. E permitam-me dar algumas razões. Primeiro, Deus tinha de fazê-lo porque pecadores não podem estar na sua presença. Pecadores não podem estar na presença de Deus. E este é o trono de Deus. Este é o templo de Deus. O Éden é a catedral de Deus e o homem não pode estar lá. A segunda coisa é que Yahweh tinha de excluí-lo porque se o homem comesse do fruto sem resolver primeiro o problema do pecado, ele estaria eternamente condenado a viver nesse estado. Ora, para o mundo pensa, não. Para que este tentar resolver o problema do pecado? O problema é ele morrer fisicamente. Porque o mundo pensa só nos problemas físicos. Mas Deus não pensa só nos problemas físicos. Deus pensa na crise espiritual também. Então o homem, se ele comesse deste fruto, ele estaria condenado a viver nesse estado por toda a eternidade. O pecador redimido não pode estar na presença de Deus. Portanto, o pecador que não é redimido não pode estar na presença de Deus. Portanto, o maior ato de bondade que Deus podia fazer pelo casal era afastá-lo daquela árvore. E ele tem de fazê-lo porque agora o ser humano tem uma natureza pecaminosa. Ele já não consegue obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Reparem, imaginem que Adão chegasse diante de Deus, tentar convencer Deus, dizendo o seguinte: Senhor, é assim, eu falhei, eu errei, eu meti o pé na poça, eu e Eva, a nossa cabeça estava noutro sítio. Comemos do fruto, mas eu prometo, Deus, depois desta, eu não faço mais. Podes-me deixar aqui, deixa-me aqui no jardim, estamos todos felizes aqui. Para que expulsar-me? Deixa-me ficar aqui, aquela árvore, eu não toco. Eu até vou dizer à esposa, para ela não só não comer, mas não tocar, e para duplicar este não tocar, vou meter ali vedações à volta da árvore, podes deixar os querubins aí, todos bonitinhos com espada, não há problema, eu prometo. Adão não iria cumprir isso. Porque o pecador, ele não consegue obedecer a Deus. Ele não consegue. Adão podia fazer todas as promessas do mundo. Ele não iria obedecer a Deus. Por causa da sua natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 6 até o 8 diz o seguinte: porque a mente, ou o pendor da carne, dá para a morte. A mente da carne leva à morte. Mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Reparem, não está sujeito à lei de Deus. Esta é a natureza de Adão agora e de Eva. Nem mesmo pode estar. Não consegue. Imaginem a conversa entre Deus e Adão. Adão, tu não consegues. Se ele fizer um pacto contigo agora outra vez, dizer, Adão, não toques naquela árvore, tu vais tocar, porque tu não consegues. Esse pecado, que se está aqui alguém que não tem Cristo como Salvador e pensa que consegue vencer o pecado na sua vida, é uma mentira. Não consegues. Não consegues deixar a fornicação, não consegues deixar a mentira, não consegues deixar a embriaguez, não consegues deixar de ser violento para a tua esposa, não consegues deixar de ser violenta para o teu marido, não consegues nada disto porque tu tens uma natureza pecaminosa. Não dá. Não consegues cumprir a lei de Deus. Não consegues agradar a Deus. Não consegues fazer a vontade de Deus. Não consegues e nem queres. E é isto que nos diz o texto. Não pode estar.
Não pode estar sujeito à lei de Deus. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não tens Cristo, todos os anos que foste à igreja no passado, é inútil. Se não tens Cristo, todas as boas obras que já fizeste, é inútil. Se não tens Cristo, todas as vezes que já leste a Bíblia, é inútil. Se não tens Cristo, é tudo inútil. Sem Cristo é impossível agradar a Deus. Isto está claro. Por isso Adão podia prometer aquilo que ele quisesse. Era inútil. Porque ele não consegue mudar a sua natureza. Logo, Deus dá-lhe a graça de morrer. O que Deus diz e o que é severo, mas é benevolência do Senhor, é: Adão, tu tens que morrer. A tua solução para a vida é morte. Isto é o Evangelho. Eu quero falar um pouco disto mais à frente, mas o que Deus está a dizer é: Adão, tu tens que morrer. Tu tens que morrer. É bom para ti morrer. Não viver eternamente com o teu estado de pecado. O grande compositor Johann Sebastian Bach elaborou uma obra. Este autor alemão, compositor do século XVII, compôs uma obra com o título Venha doce morte, venha quieta abençoada. Uma das estrofes diz: venha doce morte, venha quieta abençoada. Ó mundo, câmara de tortura. Ó, fique com a tua miséria neste mundo triste. Eu gosto do céu. A morte leva-me a isso. Venha descansar em paz. A morte é uma bênção. Quando a morte veio como resultado do pecado, foi um juízo. Mas agora a morte é uma bênção porque é uma necessidade para fazer morrer a natureza pecaminosa. Só a morte. Todos os pecadores têm que morrer, de uma maneira ou de outra. Contudo, o mundo pensa que o que seria justo para pecadores era ter acesso irrestrito à árvore da vida para reverter os efeitos físicos da queda, independentemente de uma transformação do coração. Mas com Deus a coisa não funciona assim. Todos os pecadores têm de morrer. Isto é inegociável. Para que pecadores tenham vida novamente, têm de morrer e ser ressuscitados com uma nova natureza. A Bíblia diz, o Senhor Deus, ainda no versículo 23, avançando para o versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Vamos avançar um bocadinho mais rápido. Então chegamos a este versículo em que nos é revelado a vida através do cultivo. Ora, não temos tempo para analisar o jogo de palavras que é feito aqui no versículo 22 e no versículo 23, mas deixem-me resumir o que é dito aqui. O que é dito aqui neste versículo 23 que eu acabei de ler é que na expulsão de Adão, falando da expulsão de Adão, para que não se perpetue a sua condenação, o homem é impedido de se lançar à árvore ao ser lançado para o exílio. Ele teria de comer de onde foi tirado, viver até à morte, em vez de tirar o que não deve comer e permanecer morto por toda a vida. Resumindo, a vida humana continuaria desta forma, não continuaria ao comer do fruto da vida. A vida humana continuaria se Adão, em vez de se lançar à árvore da vida, lançasse à sua mulher. E este é o jogo que Moisés faz. Ele diz, mulher és vida. Depois ele é expulso, separado da árvore da vida. E o que Deus está a dizer é, se queres vida, liga-te à tua mulher, não à árvore. Então Adão tinha que se lançar à sua mulher para que houvesse vida no mundo e para que nascesse o Redentor que iria pisar na cabeça da serpente. Então Adão é lançado para longe, fora, para longe da árvore da vida, longe da morte perpétua. Ele iria morrer, sim, mas não iria morrer eternamente, porque Deus queria salvar a humanidade ainda, através deste descendente. Então Adão não só é expulso, não só recebe a graça de ser expulso, por isso vê isto. Adão recebe a graça de ser expulso, agora vai cultivar a terra, vai lavrar a terra para obter o seu fruto.
ele não só recebe esta graça desta expulsão, mas também agora recebe a graça de ter um acesso interdito. Este é o nosso quarto e último ponto. O acesso interdito. Diz o seguinte no versículo 24: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A presença... Suportem-me um bocadinho mais estes breves minutos, que eu acho que isto é muito importante. A presença dos querubins, da espada e do oriente, da menção ao oriente, transmitem uma imagem de interdição e perigo. Adão já não pode entrar no jardim. Já não pode ter acesso à árvore da vida. Reparem que no versículo 22 é dito que Adão sairia do jardim para cultivar a terra. Nós sabemos que no capítulo 2 é dado esta responsabilidade a Adão de cultivar e guardar. No versículo 23, desaparece o guardar. E porquê que desaparece o guardar? Porque agora são outros seres que irão, ou outra coisa que irá guardar o jardim. Que é a espada que diz aqui no versículo. O que nos é dito é que Adão é desqualificado para ser um protetor e um rei no paraíso de Deus. Agora repare, quando Deus criou Adão, Ele criou Adão para ser um grande sacerdote no seu templo. Na Bíblia, quando nós falamos acerca dos guardiões da santidade de Deus, estamos a falar dos querubins, são seres super poderosos. Quando Deus cria os céus e a terra, Ele dá esta responsabilidade de ser guardião do trono de Deus ao homem. Aquele que os salmos dizem que é criado abaixo dos anjos, menor que os anjos, ao homem. Agora, é-lhe retirado este privilégio, é lançado fora do jardim e agora ele ouve de querubins, de espada e do Oriente. E porquê que a Bíblia fala-nos dá-nos esta imagem? Bem, porque está a falar do templo edénico. Sabem, o jardim do Éden era um templo, era um tabernáculo, era o lugar santo, era o trono de Deus. Eu já tinha dito isto antes, o jardim do Éden era o trono e o templo de Deus, o trono e o templo de Deus. E existem várias conexões na Bíblia com este trono. Nós não temos tempo para falar agora, talvez outra altura. Mas Moisés diz uma coisa interessante no capítulo 2. Ele localiza o Éden. E localiza este lugar, que é o jardim do Éden, mencionando a presença de 4 rios. Lembram-se? Estes 4 rios dão esta localização geográfica do Egito, provavelmente do Egito, até a Mesopotâmia, o rio Eufrates. E o jardim ficava nesta banda do Oriente, desta localização. Agora, eu creio que estes dados são mencionados para que os hebreus entendam que não estão a ir para uma terra aleatória. Não, os hebreus têm que entender que eles estão a voltar para o antigo Éden que foi perdido. O antigo Éden, de onde Adão foi expulso, Deus está a dizer, eu vos estou a dar esta terra. Gênesis capítulo 15, versículo 18, é muito importante, porque isto aparece várias vezes na Bíblia, quando Deus faz a promessa a Israel sobre a terra prometida. Gênesis capítulo 15, versículo 18, Deus diz a Abraão, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Qual terra? Então ele dá esta localização geográfica, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Bem, este é o Éden. Este é o tabernáculo de Deus que foi perdido por causa do pecado de Adão. Além disto, o tabernáculo e o templo eram símbolos do próprio Éden. Quando Israel recebe o tabernáculo ou recebe o templo, todo o templo é carregado de símbolos do Éden, mostrando que Deus está com o seu trono diante do seu povo. Vemos isto nesta descrição do Oriente. Veem na passagem o Oriente. Porquê que menciona o Oriente? Porque Moisés apeteceu-lhe? Não. Este é o quadro edénico. É também representado no templo e no tabernáculo. A entrada pelo templo e pelo tabernáculo era pela zona oriental. A zona oriental era a zona da entrada para o tabernáculo. E eles foram expulsos. E o anjo é colocado nesta zona oriental. É interessante porque a entrada para o tabernáculo, especialmente para o Santo dos Santos, o que é que tem lá? Bem, tem o véu e tem os querubins, impedindo a presença do homem neste lugar santo. Não só isto, mas vemos a questão da espada.
Esta imagem da espada aparece várias vezes nas Escrituras. Aparece na maldição de Balaão sobre Israel, em que Balaão é confrontado por este ser angelical que tem uma espada. E no capítulo 24 de Números, quando é falado de Israel, quando eles vão falar esta maldição, quando Balaão vai profetizar esta maldição sobre Israel, Israel é descrita como um jardim, como um lugar de grande vegetação, é quase como um quadro edénico. E Deus impede esta maldição, porque Israel é o novo Éden, é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde Deus habita. E este cenário da espada não aparece só aqui, também aparece com Josué. Quando Josué está para entrar na terra prometida, neste novo Éden, o que é que impede Josué? O que é que aparece diante de Josué? Um ser angelical com uma espada. Então Israel está para tomar posse daquilo que foi perdido, que foi o trono de Deus. Agora, no jardim, o casal é impedido por esta espada. Porque Adão já não é qualificado para guardar o jardim. Quem recebe esta qualificação agora são estes seres angelicais. E aparece este querubim agora, não é? Estes querubins. Nós não temos tempo para falar acerca disto, mas como eu já mencionei, o templo e o tabernáculo tinha vários querubins para impedir a entrada de Deus. Portanto, Adão foi banido do templo de Deus. Tudo isto para dizer que Adão foi banido do templo de Deus. Não tem acesso. Todos os sacerdotes, todo o Israel sabia que aquele era um lugar santo, o templo de Deus. O santo dos santos. E quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava naquele lugar, e ele entrava vestido de uma forma específica, como um Adão sem pecado, ele entrava para entregar o sacrifício. E a entrada para o tabernáculo, para o santo dos santos, só poderia ser feita através do sangue, através do sacrifício do animal. Então era muito difícil entrar no templo, que era a representação deste templo edénico. Talvez tu perguntes, então se é tão difícil, se é preciso tantos sacrifícios, se é preciso estar localizado num sítio específico, como é que nós podemos ter acesso a Deus? Temos que fazer outro templo, Jairo? Temos que sacrificar animais? Temos que sacrificar o cão do pastor Mário? O Mário já é esse vestido de sacerdote, já para... Não. Nós não temos acesso ao templo edénico. Nós não temos acesso ao templo de Deus pelas nossas obras. Mas temos acesso a Deus através do templo que é Cristo. Jesus Cristo é o novo templo. Ouve com atenção. Só através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nós podemos ter vida. O caminho foi fechado, Cristo é o caminho. A vida foi tapada de nós, Cristo é a vida. Satanás mentiu no trono de Deus, Cristo é a verdade. Só através de Cristo é que pecadores podem ter acesso à presença de Deus. Pecadores têm de ser expulsos da presença de Deus, têm de ser excluídos daquilo que dá vida. Esta é a sentença de Deus que o pecador seja excluído, tirado fora, expulso. Esta é a essência daquilo que é um pecador. Ele tem que estar longe de Deus. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do templo... Agora reparem, o véu do templo tem estes querubins. Tem este desenho destes seres. Cristo morre na cruz do Calvário, é mutilado por causa do teu pecado e do meu. O véu é automaticamente rasgado. Porquê que ele é rasgado? Porque agora Cristo, a sua morte, dá acesso ao trono de Deus. Não existe forma de ter acesso a Deus se não for através da morte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele é o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós possamos ter acesso a Deus, porque nós somos, por natureza, exilados. Então, Cristo morre na cruz do Calvário e vemos esta imagem do véu ser rasgado, o véu que impossibilitava por causa da santidade de Deus. Agora vemos, através deste Adão, que através da morte deste Adão, Jesus, podemos ter acesso ao paraíso e à árvore da vida. Ora, quando nós chegamos a Apocalipse, no final dos tempos, Apocalipse capítulo 22, 1 a 3 e 14, nos novos céus e na nova terra, vemos mais uma vez a árvore da vida. Mas desta vez, a árvore da vida e o novo Éden não tem espada. Não tem espada. Não tem espada que impeça a entrada do seu povo. E porquê que não tem espada? Porque o próprio Jesus Cristo já passou pela espada. Ele já passou pela morte. Ele já passou pelo sofrimento em nosso lugar. Então o texto diz-nos o seguinte:
Versículo 1 e 3 do capítulo 22 do Apocalipse. Então mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Acesso livre. E este acesso livre é só para aqueles que têm as suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não saias esta manhã sem colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo. As tuas roupas, as tuas obras não servem para nada. A Bíblia diz que são como os trapos do imundo. Tu precisas da justiça do Senhor Jesus Cristo. Como é que tu fazes isso? Confiando em Jesus. Para de confiar na tua fé. Para de confiar no pastor. Para de confiar na igreja. Confia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se continuares a ter fé na tua fé, fé nas tuas coisas, fé nas tuas obras, fé neste mundo, estás a caminhar para a condenação. Tu precisas das roupas do Senhor Jesus Cristo. Se tu não tens o sangue derramado de Jesus Cristo sobre ti, tu irás derramar o teu no inferno. Todos os pecadores têm que morrer. Um pecador já morreu, já morreu por ti, pecador. Por isso tu não precisas de ir para o inferno, porque Cristo está aí, crucificado na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que Ele é o próprio Deus e que Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele pode dar a salvação. O que é que tu tens de fazer? Arrepender-te dos teus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Acreditar naquele que derramou o seu sangue por ti. E parar de lavar as tuas vestes com as águas tépidas e sujas das tuas boas obras. Não servem para nada. A única coisa que te dá acesso ao trono de Deus, a única coisa que te dá acesso ao céu de Deus, a única coisa que te dá acesso ao paraíso de Deus é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sem isso, não existe sacrifício de bodes, não existe sacrifício de falsas religiões que te podem salvar. Tu estás a abrir o teu caminho para a condenação eterna. E quem será o teu advogado no dia do juízo? O homem sem Cristo nada sabe. Ele é ignorante, ele está perdido. Ele pensa que pode chegar ao céu da sua forma. Ele está enganado, está cego. Ele crê nas suas forças, pois as suas forças e todas as suas boas obras vão lhe fazer companhia no lago de fogo. Precisa de Cristo como Salvador. Tu precisas de Cristo. Tu estás aqui esta manhã. Se pensas que toda a tua religiosidade de todos estes anos te podem cobrir, te podem proteger diante de um Deus irado, estás enganado. Tu precisas de colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Hoje pode ser o dia de salvação. Porquê argumentar na tua cabeça? Será que isto é verdade? Será que nós temos os manuscritos certos da Bíblia? Será que, eu não sei, eu sou uma pessoa muito religiosa? Deixa-te disso. Deixa-te de enganar. Estes são pensamentos do inferno, do diabo. É isso que te vai condenar. Olha para Cristo. Olha para aquele que foi crucificado. Coloca a tua fé naquele que derramou o sangue. Há coisa mais simples do que esta? Não, vocês digam, há coisa mais simples do que esta? De Deus entregar o seu Filho e dizer a única coisa que vocês têm que fazer é confiar para ter vida. Só o sangue de Cristo nos pode cobrir. Só o sangue de Cristo nos pode dar acesso a Deus. Coloca a tua fé nele. Crê e ser salvo. Mas se não crês, já estás condenado. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós que estamos aqui temos acesso a ti por nenhuma das nossas forças. Desamparados, exilados, fugitivos, é isso que nós éramos. Perdidos, depravados, filhos do diabo, Senhor, mas tu, pelo sangue do teu Filho, nos amaste e nos salvaste. Senhor, esta obra redentora que nós recebemos só pela fé é incrível. É por isso que é tão difícil para nós. Porque nós sempre queremos acrescentar as nossas boas obras. Sempre queremos nos puxar com as nossas forças para entrar no céu. Queremos ter acesso à tua presença pela nossa inteligência.
pela nossa integridade. O que nós somos, Senhor, é apenas mendigos, desamparados, tristes, moribundos, confiando nas nossas próprias obras, na nossa riqueza, e nada temos. Senhor Deus, a única coisa que temos para a salvação da nossa alma é o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu peço-te, em nome de Jesus, porque se existe alguém aqui perdido, que não é discípulo teu, que não está salvo, e sabe na sua consciência que se morre hoje vai para o inferno, eu peço-te, Senhor Jesus, para que tu lhe concedas a fé e o arrependimento para te abraçar e ser salvo. Para todos aqueles que estão aqui e que confiam nas suas obras e pensam que são cristãos porque têm vindo à igreja, porque têm lido a Bíblia, porque têm feito algumas coisas boas aqui e ali. Senhor, eu peço, Deus, que tu tragas grande arrependimento aos seus corações e ilumines os seus olhos. Não existe nada mais difícil do que convencer ou desconvencer alguém que está perdido e que crê que vai entrar no céu. Peço-te em nome de Jesus, Senhor, para que quebrantes o coração. Senhor, hoje pode ser o dia de salvação, se tu assim o permitires. E nós te pedimos, Senhor, para que olhos sejam abertos, corações sejam transformados e a confiança deixe de ser na fé, a confiança deixe de ser em homens, a confiança deixe de ser em obras, mas que seja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.